Irmãos, e nem sempre nós entendemos o agir de Deus, você concorda? A gente ouve a palavra, a gente crê no Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, mas nem sempre nós não entendemos. Mas não tem problema que não entendemos. Às vezes a gente não entende no momento, mas nós temos uma caminhada toda para chegar lá na frente e entender que os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos e que os pensamentos dele são maiores para nós. Só que quando a gente está passando pela prova, a gente não quer entender, irmãos. A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, da nossa forma. E vamos ver o que o Senhor tem para nós nesse culto do milagre. Nós sabemos que grandes coisas Deus tem feito. O pastor daqui a pouco, ele está no atendimento, mas no final desse culto ele vai falar, ele vai agradecer. O pastor Bira está aqui, que o pastor disse que trabalhou com toda a equipe, com toda a nossa equipe, com uma excelência. Na segunda-feira nós tivemos a live, né, para os cultos simultâneos. Irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa linda de se ver. Quem pôde assistir no momento, quem pôde participar? Irmãos, muito obrigada, viu? Pelo apoio, pelo empenho, pela dedicação. Fica mais fácil quando nós não estamos sozinhos, não é verdade? Por isso que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. E eu achei fantástico, achei lindo, achei rico, enriquecedor. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Quando ela é lançada, quantas pessoas fizeram sua confissão de fé, pastor? Olha só, até no momento em que foi feita a live, mais de 150 pessoas entregaram suas vidas para Jesus naquele momento. Mas depois disso, mais pessoas ainda continuam aceitando Jesus como Salvador. E como é que vão crer se não tem quem pregue? Nós temos que pregar a palavra, não é, irmãos? E você pode ficar sentado mesmo. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 28. Um texto que você sabe de cor e salteado, e vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta noite. Quero que você seja muito bem-vindo, fique à vontade na presença de Deus. Não deixe ninguém conversar muito com você, chamar a sua atenção, porque eu acredito do meu coração que o Senhor quer falar conosco. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Posso ler novamente, irmãos? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos orar. Querido Espírito Santo, nós estamos na tua presença nesta noite de quarta-feira. Noite que nós chamamos noite do milagre. Em o nome de Jesus nós consagramos esse culto ao Senhor. Pedimos a tua bênção, que o inimigo seja repreendido, Pai, que os ataques dele, que os ardis dele não tenham poder de distrair a nossa mente e nem de impedir o teu agir em nossas mentes e em nosso coração, tanto aqui no presencial, no online, e quanto as pessoas forem assistir, porque convém que a tua palavra seja pregada e haja salvação, haja milagres, haja transformações de vida. Deus, nós oramos e pedimos a tua bênção, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Há muito tempo eu cantava uma canção assim para Deus. Eu tinha 9 anos de idade, irmãos, e não quero que você pense assim, lá vem história, mas eu tinha 9 anos de idade. E na rua da casa dos meus pais, onde nós morávamos, tinha um grupo de irmãs que faziam um grupo missionário de crianças, trabalhava com crianças. E todo domingo de manhã elas passavam, pegavam as crianças que estavam ali pela rua, levavam na casa de um irmão, que eles eram lá da igreja, de uma igreja, e eles cuidavam daquelas crianças e davam uma boa caneca de leite com Nescau e um pão com manteiga, e depois ensinava a palavra. E nessas crianças, uma delas era eu, sou eu, era eu, assim que fala, né? Era eu. Eu tinha 9 anos,
E o meu cabelo sempre foi muito difícil de mexer com ele. E meu cabelo era bem grandão, assim, bem grandão, bem grandão, bem grandão. Aí elas me levavam lá, e eu lembro que elas me levavam na beira de um tanque. E lá no tanque, elas molhavam meu cabelo. A intenção era pôr a mão na água e molhar. Mas só pôr a mão na água e molhar não abaixava. Então, acho que uma delas falou assim, põe mais assim, põe ali. Sabe, colocar a cabeça da criança embaixo da água ali? E colocou e dava uma enxugadinha para ficar bonitinho. Mas aí isso não é nada. O melhor vem agora, que eu vou falar. A hora que chegava a hora de comer o pão com manteiga. Que eu tenho sabor, você acredita, você que já viveu isso vai saber do que eu estou falando. Você tem o sabor até hoje. Aquele gosto, era diferente a manteiga, era diferente o pão. Talvez seja que porque a gente só valoriza as coisas quando a gente não tem, talvez seja por isso. Não é o seu caso, né? Glória a Deus por isso. Mas assim, a caneca de leite com Nescau, aquele cheiro, aquela coisa boa. Mas elas davam um pão e um leite para todas as crianças. Só que para mim eles davam 2. Olha o estrago que foi feito, olha. Já começou errado lá atrás. Olha eu arrumando o Blaze, querendo ajudar. Irmãos, eles davam 2 para mim. Mas eu ficava numa alegria, porque eu me achava importante. Você já se sentiu importante para alguém? Você já se sentiu valorizado por alguém? Irmãos, a gente não pode só ser valorizado porque a gente tem alguma coisa de valor ou alguma coisa grande. Nós temos que ter o nosso valor pelo que nós somos. Quem nós somos? Pessoas comuns, pessoas simples, mas temos o nosso valor. O nosso valor. Aí, uma delas tocava violão, Thaís. Elas tocavam violão e cantavam. E eu não sabia, mas criança, ela ouve uma vez e já sai cantando junto. Por isso que a Bíblia diz que se nós quisermos herdar o reino dos céus, nós temos que nos tornar como criança. Irmãos, nós temos que ser humildes. Nós temos que ser mais humildes. E não ficar vendo muito picuinha nas coisas. Não complique muito a sua vida. Nossa vida é muito preciosa e ela é muito curta. A Bíblia diz que ela tem a duração de 70 a 80 anos. O que passar disso é canseira e enfado. Irmãos, e o tempo está tão rápido que dá a impressão que a gente está passando rapidinho assim, ó. E eu quero convidar você nesta noite a viver uma vida menos complicada. Se cobre menos, se culpe menos, espere menos. Olha essa palavra, nunca pensei na minha vida em falar isso. Espere menos. Sabe por quê? Às vezes, Eliel, a gente fica esperando a atitude das pessoas, algumas atitudes, achando que as pessoas têm obrigação com a gente. As pessoas não têm. As pessoas não sabem o que nós estamos precisando. Elas não sabem o que nós estamos esperando. E às vezes nós queremos, dentro de um relacionamento, né, num casamento, num noivado, num namoro, nós queremos que o nosso cônjuge adivinhe o que nós estamos querendo. Nunca. Ele não vai adivinhar se você não tiver a humildade e a simplicidade de falar o que você gostaria. Por exemplo, há umas 2 semanas, num domingo de manhã, o pastor contou aqui para vocês que eu disse para ele que eu gostaria de ir para Disney. E vocês riram. Aí o pastor olhou para mim e disse assim: Lourdes, por que você não me falou antes? Falei assim, porque não tenho coragem, não tinha coragem de falar. E aí eu fui pensar, eu fui para casa, eu fui pensar por que, André, que eu consegui falar. Porque eu estou vivendo um processo melhor na minha vida. Não mais fácil, não menos doloroso, mas eu decidi que eu vou sofrer menos. Eu já sofri muito, irmãos, desnecessariamente. Eu já me coloquei em cadeias, eu já me coloquei em prisões, em pensar que o outro tinha que saber o que eu estava imaginando. E isso, nessa altura da minha vida, da minha maturidade, o Senhor está tratando comigo, dizendo: Lourdes, não é nada disso que eu quero.
Eu não quero que você seja mimada, eu não quero que você seja rejeitada, não quero que você seja solícita, não é nada disso. Eu só quero o seu coração. E eu entendi isso. Só que a gente não entende isso, irmãos, casar com a água no tornozelo. A gente não entende isso com o rio de águas que curam, de águas que saram por elas os nossos joelhos, ou na altura da nossa cintura, ou na altura do nosso abdômen. A gente só descobre que nós precisamos de cura, e que nós precisamos desapegar de muitas coisas. Você não precisa nem sair da sua igreja para ir em uma outra co-irmã, uma outra denominação, para fazer o desapego. Nós começamos a desapegar de coisas na nossa mente. Lembra o que diz a palavra em Romanos: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis, mas transformai a vossa mente, ou seja, renova a sua mente. E aonde eu renovo a minha mente? Na correria do dia a dia? Não se renova. No estresse do dia a dia? Não se renova, não dá tempo. Você pode estar dirigindo, mas você está preocupado com o trânsito, está preocupado, o celular está tocando, alguém está chamando, alguém está solicitando. Irmãos, nós precisamos estar a sós com Deus. Nós precisamos ter momentos particulares com Deus. Ai, pastora, mas eu levanto de manhã, eu chego de noite, como é que eu vou ter um momento a sós com Deus? Eu te convido a levantar um pouquinho mais cedo. Mas pastor, eu não consigo, eu durmo. Os primeiros dias você vai dormir, mas depois que passar alguns dias, você vai ver que o sono vai ser um mero detalhe. Você vai perceber que há algo maior do que a gente pensa e imagina na nossa vida. A palavra diz assim: se vocês me buscarem, vocês me acharão. E nós estamos buscando a presença de Deus. Para quê? Para sermos curados. Hoje é uma noite de milagres. Sabe quando que a gente valoriza a cura de uma enfermidade? Quando nós estamos enfermos. Quando você tem uma dor que ninguém vê. As pessoas olham para você e falam assim: aquela pessoa está chorando, está precisando de uma bênção, mas está tudo certo. Mas ninguém vê a dor que está naquele físico. E existem dores que estão na nossa alma e que a gente também não vê, que a gente vai empurrando os dias da nossa vida achando que está tudo certo. Um dia você está aqui em cima, você crê em Jesus, você ora em línguas estranhas, você quer estar no culto, você quer estar com os irmãos, você quer ler a palavra, você quer orar, você quer ter comunhão. Passa 2, 3 dias, você não quer ver ninguém, você não quer mais ler a Bíblia, você não consegue dar sequência. Por quê? Existem distúrbios nas nossas emoções. E aonde nós nos curamos? Nós temos os profissionais da área, que podem nos ouvir e nos orientar maravilhosamente. Quando nós temos aqui na nossa igreja psicólogos ótimos, que podem nos orientar e nos ajudar. Mas e quando eu não tenho livre acesso, e quando eu não estou podendo ir até eles, o que eu devo fazer? A Bíblia não diz que nós temos que ir para a internet e fazer ali uma declaração do que estamos vivendo e sentindo. A Bíblia nos orienta a entrar no nosso quarto e fechar a porta e em secreto falar com o Senhor. Só que a gente não faz isso, irmãos, do dia para a noite. A gente vai criando hábitos. É como uma reeducação. Você que já tentou fazer uma reeducação, tem grupos que começam todo mundo junto. Daquele grupo de 30, 3, 4 arrebentam. Os outros, irmãos, ficam no caminho. Falam: não é para mim. Não é que não é para você, é para você sim. A Bíblia diz que o melhor dessa terra é para nós, irmãos. Só que às vezes nos falta disposição de pagamento de tempo, de pagamento de se entregar e de se cuidar. Olha para você, vamos olhar para nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, irmãos. Nós somos o templo do Espírito Santo, e isso todo mundo sabe.
E o que nós estamos fazendo com esse templo? Às vezes nós somos relapsos, às vezes deixamos de qualquer forma, e o nosso corpo tem que estar em movimento. Nós devemos, irmãos, se disciplinar para fazer uma caminhadinha. Se você não pode ir nos lugares específicos da cidade, dê uma volta no seu quarteirão. Não aconselho nas calçadas, mas na beira da calçada, na rua, assim, na beiradinha da rua. Nas calçadas, você cai, irmão, você não levanta nunca mais. Mas vai na beiradinha, vai no asfalto. É lisinho, é gostoso. Vai. Coloca um tênis bom e vai. Ai, não, o dia que eu comprar uma roupa de acordo, eu vou. Irmão, ninguém está olhando para a sua roupa, não. Às vezes, irmãos, a gente julga o outro pelo que a gente é. E as pessoas não estão nem olhando para nós. Sabe quem é que está olhando para nós e dizendo, até quando você vai fazer isso com você? É o Espírito Santo. E eu não pensei, eu não planejei em escrever isso. Isso não fazia parte da minha pauta. Mas se o Senhor está dizendo, é porque é para nós. Aqui no livro de Romanos, o apóstolo diz assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam e amam ao Senhor, e que foram chamados pelo seu decreto. Sabe por que muitas vezes, irmãos, nós investimos pouco em nós? Porque nós não acreditamos no que nós lemos. Nós não acreditamos no que nos falam. Nós não acreditamos na palavra que sai do altar. Eu fico encantada quando eu encontro aquelas pessoas que dizem assim para mim: pastora, que poder que tem o altar, pastora. A gente aconselha, não saia do culto sem a bênção apostólica. A bênção apostólica é Deus abençoe, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a bênção que fecha tudo aquilo que você recebeu no culto. Quando a gente vai embora, fica uma lacuna, fica uma legalidade ali. Irmãos, quando a palavra é liberada, quando o pastor, quando nós estamos aqui, quando um outro pastor está aqui, liberando a palavra, irmãos, não questione, ouça. A Bíblia diz que aquele que ouve, aquele que guarda e aquele que pratica, ele é feliz. Só que nós estamos vivendo dias em que as pessoas querem mostrar que tem coisas. Irmãos, nós não precisamos ter para ser, mas nós precisamos ser para ter aquilo que Deus tem preparado para nós. Como que Deus vai fazer uma coisa dessa? Se você aplaude, dá glória a Deus. Dá um glória a Deus. Quando eu leio Josué, eu fico ali no capítulo 1, irmãos. Eu sei que tem os demais capítulos, mas o capítulo 1, ele me prende tanto, que eu fico do 1 ao 9. Parece que a Bíblia para mim é só ali. Só fala assim, ó, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Só que às vezes, irmãos, a gente cansa só de ser forte e corajoso. Às vezes você cansa. Pastor, eu estou cansada. Eu estou cansado de só ser forte e corajoso. Mas não adianta você falar isso para mim. Não adianta falar isso para o fulano, para o Beltrano. Nós temos que falar isso, sabe para quem? Para o Papai do céu, irmãos. Para Deus. No segredo, no silêncio do nosso quarto. No secreto do nosso quarto. Tem gente que gosta de orar com louvor. Se eu começar a orar com louvor, eu fico nervosa, irmãos. Desligo. Ou eu ouço louvor ou eu falo. Olha o nível do estresse da pessoa. Deus não tem super-homens. Deus não tem mulher maravilha. Deus tem filhos. Deus tem filhos e filhas chamados pelo seu decreto. E Deus é Deus de propósito, irmãos. Pastora, mas eu fiz planos e os planos não estão acontecendo no nosso tempo. Não estão acontecendo de acordo com o que nós queremos. Mas a Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as coisas. Não precisa cobrar Deus. Não precisa cobrar, mas precisa orar. Precisa orar, acreditar, levantar um pouquinho mais cedo, joga uma água no rosto, vai na janela, olha para o horizonte e diz: Senhor,
fala comigo. Eu preciso te perceber. Eu preciso te sentir. Eu lembro uma noite que eu ia pregar fora num domingo à noite. Eu ia pregar num lugar bem grande. E eu estava muito nervosa, eu tive diarreia a tarde toda, todo mundo descansando, e eu nervosa, como se fosse mudar alguma coisa. Ouça o que eu vou te dizer: nervosismo não muda nada, preocupação não acrescenta nada. A Bíblia diz: não andeis ansiosos, não andeis preocupados. A Bíblia diz assim: olha, abra a tua boca e eu a encherei. Mas o Senhor vai lhe encher, o Senhor vai encher a nossa boca do quê? Se a gente não está se derramando, se a gente não está se esvaziando e se enchendo de coisa nova. Nós temos que nos esvaziar do que nós estamos cheios e que não está dando certo, e buscar coisas novas para encher esse vaso, para a gente ser um milagre. Essa cidade é enorme, essa cidade tem grandes bairros, essa cidade tem uma população linda, o nosso povo está precisando de nós, mas nós não podemos estar reunidos numa noite de quarta-feira, noite do milagre, preocupados somente com o nosso umbigo. O Senhor quer dizer para nós nesta noite: se vocês deixarem eu cuidar de vocês, eu vou enviar vocês, porque eu chamei vocês com um propósito. E quando eu enviar vocês, vocês vão testemunhar do que eu fiz, do que eu estou fazendo e do que eu vou fazer. É Deus que nos levanta, é Deus que nos motiva, é Ele que nos anima e nos faz prosperar. Gloriando a baixa. Irmãos, a Bíblia diz que sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem. É Deus quem faz as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer o seguinte: até quando nós erramos, Deus Ele age em nosso favor. Eu gostaria muito de ser pregadora do nível assim. Queria falar sobre Ruth, mas como eu sou esperta, eu vou dar uma tarefa de casa para vocês. Eu não sou, estou falando que eu sou, tá bom? Eu quero dar uma tarefa. Cultos desses atrás eu disse assim: vocês vão para casa e leiam o Salmo 34, verso 8, que está escrito que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Não está escrito isso lá? Não é isso? O que está escrito lá? Aí provar e vede. É mesmo. É o Salmo 34. Irmãos, mas hoje eu vou dar uma tarefa. Você está pensando que é só vir no culto do milagre e voltar com o cestinho cheio de bênção? Você vai voltar com um trabalhinho para casa. Quero convidar você a ler o livro de Ruth. O Salmo 34 é: prova e veja que o Senhor é bom, e como é feliz o homem que nele se refugia. É isso. Irmãos, você vai ler o livro de Ruth, você vai achar que é um romance, mas não é, mas parece que é um romance. Você vai ver ali Deus trabalhando com uma família. E cá entre nós, para nós, aonde é que Deus tem trabalhado na nossa vida, se não em família? As pessoas pensam, filha, que é mais fácil num relacionamento. As pessoas pensam que é melhor assim, não está dando certo, vamos terminar. As pessoas acham que terminar um relacionamento, irmãos, eu não sei nada do seu relacionamento, eu não sei se você está pensando nisso, mas se o Senhor falar com você, é Ele que está falando, não sou eu, tá bom, meus queridos? As pessoas pensam, irmãos, que sair de um relacionamento é fácil. As pessoas pensam assim, não está dando certo, a gente já tentou. Tentou quanto? Investiu quanto para não sair de um relacionamento? Eu vou ser feliz. Irmãos, quando um homem e uma mulher têm uma aliança diante de Deus, e eles têm filhos, é para a vida toda. Aí você sai de um relacionamento, já desestabiliza. Um vai para um lado, vai para o outro, tem a pensão alimentícia,
paga um mês, passa 2, outro mês atrasou, não entrou um dinheiro, você arrumou para sua cabeça, agora você é preso, você vai para a cadeia. E eu não quero que você vá para a cadeia, mas antes de você pensar em cadeia, eu quero que você venha para o altar, para a presença de Deus, venha tratar você, como que se trata de um casamento. Irmãos, não é tratar de um casamento, não é olhar para o marido ou para a esposa e falar assim: a senhora fala isso porque a senhora não mora com ela, a senhora fala isso porque a senhora não mora com ele. Irmãos, você mora na minha casa? Você pensa que eu sou essa bencinha aqui que eu sou? Eu não sou. Um dia eu passei numa portaria de um condomínio, e a moça falou assim, eu falei, a hora que ela abriu a boca, eu falei: não fala isso. Estava eu e o pastor ali. Ela olhou, ela falou: pastora Lourdes, eu tenho uma vontade de levar a senhora para casa. Eu falei: não fala isso, não fala essas coisas perto do meu marido, mas não dava tempo. O pastor olhou, melhorou o vidro e falou assim: vai levar? Ai, se eu puder. Se levar, eu não quero devolução. A moça ficou vermelha, ficou desconcertada. E eu fiquei brincando, fiz de conta. Mas dentro de mim eu falava: droga. Irmãos, as pessoas pensam que a gente nasceu pronto. Dá uma cutucadinha perto de alguém e fala assim: tu não está pronto não. Fala assim: você está em processo. Você está em processo. E esse processo requer disposição. Irmãos, você quer namorar? Eu quero um lourão para mim. Lourão custa caro, bem. Ó, lourão levantando toda a mão, irmãos, olha. Lourão custa caro. Um dia eu falei com uma igreja há muito tempo. Fiquei até com medo, nem dormi aquela noite de preocupação. Falei assim: às vezes, irmãos, você está lá em casa tomando banho, pegou a toalha, se enxugou, pôs no chão, pisou em cima e largou lá. Você achou que a sua mãe ou a diarista foi lá e pegou a toalha, lavou, passou no Comfort para você usar de novo? Não, seu bobo. No outro dia você vai lá se enxugar, você vai enxugar com a toalha que você esfregou seus pés. Aí você vai pôr um perfume caríssimo. E sabe o que vai acontecer? Você vai estar cheirando as toalhas sujas. E de verdade, tem coisa mais triste do que o cheiro de uma toalha suja. Você chega assim, vai cheirar esse cangote. Deixa eu cheirar. Senhor, me dá um lourão, me dá uma morena, eu quero uma mulher linda, eu quero um rapaz bonito, irmãos. Quando nós queremos coisas diferentes, nós temos que ousar fazer coisas diferentes. Tomar banho, escovar os dentes, passar fio dente. Olha, irmão, está percebendo? Glória a Deus, olha Deus usando. Irmãos, escovar bem os dentes, passar o fio dental. Olha, deixa Deus me usar. Fazer um bochecho, lavar bem os pés, entre os dedos, enxugar bem, pôr um talquinho, trocar meia uma vez por mês, irmão. Sabe por quê? Isso faz diferença. Isso faz a diferença. A gente quer os favores de Deus, a gente quer que Deus coopere com a gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Tem que fazer a sua parte. É igual falar assim: eu uso preto porque emagrece. Não vai nisso, que é mentira do inferno. Fica apática, fica sem graça, sem vida. De vez em quando um pretinho, essas daqui não pode falar nada, coitadinhas deles. De vez em quando, mas você pode ver, quando eles não estão aqui, eles estão tudo colorido aí dentro da igreja. Eu fico só observando. Fica lindo um preto, de vez em quando. Mas você abre o seu armário e só tem esse preto, esse preto, esse preto, esse preto. Pastor, por que você está falando isso? Porque as pessoas olham para mim e falam assim: põe um pouquinho de cor. Um dia eu ganhei um conjunto pink. A hora que eu ganhei o conjunto pink, as minhas colegas olharam e disseram: ai, coitada, não vou usar isso nunca. Pastora, você tinha que usar isso, tinha que usar. Mas falando para mim usar, não acreditando que eu ia usar. Eu falei: eu vou surpreender essas daí.
Irmãos, olha para o seu irmão e fala assim, ó, você se prepara que eu vou te surpreender, irmão. Você fica esperto comigo. Eu falo mesmo, né, Cristiano? Olha o que aconteceu. O blazer vestiu como uma luva. A calça não entrava, não entrava. Falei, meu Deus, elas colocaram praga e a calça não vai servir. Irmãos, acho que elas colocaram praga. Mas às vezes a gente faz isso. A gente acha que as coisas estão dando errado para a gente porque alguém colocou olho gordo, porque estão com inveja. É espírito maligno. É o diabo, aquele ardiloso, aquele desgramado que está atrapalhando a minha vida. Não é, irmãos? Fui lá na costureira, falei, amplia isso aí. Põe um elástico aí. Que ninguém veja o elástico. Olha para o seu irmão e fala, ninguém precisa ver. Eu só estou te ensinando. Põe um elástico. Peguei o pink, vim na igreja. Desci do carro, o pessoal, meu Deus. Falei, calma, gente, você só me vê de preto, por isso vocês estão todos ensaiados assim. Eu estou de pink. Agora, sabe onde está meu pink? Escondido, que só quero pôr ele. Oh. Sabe por quê, irmãos? Porque é assim. A vida é assim. É isso que eu estou tentando passar para você nessa noite. A sua vida, a nossa vida, ela é um conto ligeiro. Não compre roupa. Ai, vou deixar para o mês que vem que eu vou usar, quando eu estiver mais magro. Não espera, não conta. Não é que não vai acontecer. Vai acontecer. Mas você tem que usar hoje. Olha lá, chegou o dono da benção aqui. Você tem que usar hoje. Você tem que usar hoje e falar assim, ó, eu vou pôr e eu vou ser feliz. O pastor é bem resolvido. Ele põe lá o jeans, põe a camiseta, ele fala, tá bom. Adianta eu falar o contrário? Tá bom. Eu falo, muda? Não, tá bom isso aqui. Por que, pastora, está falando isso? Porque nós esperamos, irmãos, que o Senhor coopere conosco, mas a gente às vezes não quer ajudar um pouquinho. Nós temos que ajudar um bocadinho, irmãos. Por isso que nós somos igreja. Por isso que a gente se reúne semanalmente. A gente vem para um culto, a gente ouve uma orientação. Às vezes uma criança fala com a gente, às vezes um louvor fala com a gente, a palavra fala com a gente. A palavra não volta vazia. E diz que o Senhor, Ele coopera. O Senhor, Ele usa de cooperação com a gente, irmãos, porque Ele tem propósito na nossa vida. E eu quero dar a tarefa de vocês lerem o livro de Ruth. Quem foi Noemi, irmãos? Quem foi Noemi? Noemi foi uma mulher casada com Elimeleque. Eles eram de Israel, mas veio uma grande fome lá. E eles saíram, irmãos, e foram para Moabe. E eles tinham 2 filhos. Quando chegaram em Moabe, os seus filhos se casaram. Mas antes disso, Elimeleque morreu. Irmãos, acidentes e perdas acontecem. A gente não pode pensar assim, olha, a gente não pode pensar que as coisas não vão acontecer. Vai acontecer. Hoje eu estou aqui falando com vocês. Daqui a pouco eu não sei onde eu vou estar. O Senhor é quem sabe, não é verdade, irmãos? Por isso que nós temos que ser muito verdadeiros, muito honestos com a gente mesmo, para a gente não se perder, para a gente não se adoecer, para a gente não ser fonte de água doce e água salgada. Nós temos que saber aonde nós estamos indo e aonde nós vamos chegar. E Elimeleque morreu, e não demorou nada, irmãos. Os meninos casaram, e os filhos dele, de Noemi, morreu também, Cristiane. Morreram. E naquela época as mulheres não tinham essa liberdade de trabalhar e se manter. As mulheres dependiam dos seus maridos. Então ficou-se 3 viúvas. E o que 3 viúvas iam fazer? Se não tinha mais marido, não tinha mais filhos, o que elas iam fazer? Irmãos, elas ficaram ali. Noemi tentou de todas as formas desencorajá-las e mandar que elas voltassem, ficassem na terra delas, porque elas iam voltar, porque já tinha passado a fome em Israel, ela ia retroceder. Mas nesse período já tinha passado aproximadamente 10 anos. Algum problema em você chorar um luto? Não. Algum problema você viver um luto? Não. Não tem nenhum problema. O que não podemos, irmãos, é deixar que situações como o luto te amargue, te deixe uma pessoa amarga. O Senhor não quer que você seja amargo. O Senhor não quer que nós sejamos pessoas entristecidas, destruídas, derrubadas. Porque quando nós ficamos assim, nós somos presa fácil para o inimigo.
Então Noemi tentou fazer com que as suas duas noras, Ruth e Orfa, ficassem. E na segunda, terceira tentativa, Orfa falou: bom, se a senhora acha melhor eu ficar, eu vou ficar. Mas Ruth não. Aí você vai ver que lá na leitura da semana, você vai ver que Ruth vai falar assim: senhora, o seu Deus é o meu Deus, e o seu povo é o meu povo. Nós somos o povo de Deus, irmãos. Nós podemos até querer se esconder no meio da multidão, mas as pessoas sabem quem nós somos. Nós temos um brilho próprio, nós temos um perfil, nós temos um jeito de andar, nós temos um jeito de nos comportar, nós temos uma maneira de nos vestir. A nossa forma de falar nos condena, ela mostra quem nós somos. E não adianta você querer ser diferente. Irmãos, na hora da prova, a gente vê mesmo quem é que tem latinha velha para vender. Ai, que expressão feia. Garrafa vazia. Não é latinha, é garrafa. Olha o que aconteceu. Elas voltaram. E quando elas voltaram, estava ali então a sogra e a nora. E quando elas chegam, a situação delas era terrível. E quantas vezes, irmãos, o meu estado e o seu também é. De tristeza, de vergonha, de humilhação. Pastor, eu não consigo me levantar. Acabou um casamento, acabou um relacionamento, não foi por causa de você, não foi porque você não quis instigar, não foi por causa que você não quis continuar, não deu. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vestir essa roupagem de derrota e vou ficar derrotado a vida inteira? Não. Quando ela volta, quando Noemi volta para Israel, as pessoas falam: será que é ela mesma? Você vai ver lá. Ela vai falar assim: ó, não me chame de Noemi, que é formosa, uma mulher bela. Me chama de Mara. Mara, porque eu sou uma mulher angustiada. O Senhor quer tirar essa angústia, irmãos, que muitas vezes as pessoas não conseguem ver, mas só nós que vivemos é que sabemos. Um desgosto, um estado de espírito deprimido. As coisas estão cooperando, o vento de Deus está soprando em nosso favor, e você está lá chorando por algo pequeno, insignificante, que pode ser pequeno para os outros, mas para mim é grande. Não é questão de ser pequeno para os outros e para você, a questão é, o Senhor está trabalhando em nós, irmãos. Nós temos uma jornada, e a nossa jornada, ela está indo, e o Senhor está querendo dizer assim: olha, eu sei que está doendo, mas se você deixar, eu vou trabalhar na sua vida, eu vou tirar a sua vergonha, no lugar da sua vergonha, eu vou te dar dupla honra. A gente não chora, Tere, a gente não chora para a vizinha varrendo calçada, a gente não chora com uma amiga no shopping, a gente troca conversa, a gente faz diálogo, mas se derramar, pedir para Deus trocar a nossa roupagem, a gente fala diante de Deus. E não pensa que isso vem com as águas rasas, é no meio das águas violentas, é no meio das águas turvas, em que você fala assim: eu não estou vendo nada. Não tem problema, você não está vendo, mas quem cuida de você está vendo todas as coisas. Diante de Deus, nada se esconde. As pessoas podem maquinar o seu mal, as pessoas podem praguejar contra você, e você pode até sofrer influência disso, mas nós temos promessa que diz assim: olha, 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 pode cair à tua direita, mas tu não serás atingido. Ah, pastora, levaram o meu nome, botaram minha fotografia na boca de um sapo e costurou. Depois que pôs isso, olha como eu estou acabado, como eu estou destruído. Você está destruído por qualquer coisa, mas nesta noite, pelo poder da palavra, o Senhor, olha o que a palavra diz, irmãos. Olha, sabemos que Deus faz com que as coisas cooperam para o bem daqueles que o buscam, mesmo que as pessoas intentarem o mal contra ti, mesmo que as pessoas olharem para você e dizer: só vai até ali e vai cair. Não vai cair. O Senhor é o nosso guardião, Ele é a nossa justiça, Ele é quem vai diante de nós, Ele é o nosso juiz, a última palavra é dEle, Ele é quem dá vitória para a igreja vencer milagrosamente. Pastor, o que é isso?
Você vai ver que Noemi vai orientar a sua nora, Ruth, e Ruth vai encontrar o provedor dela, e eles vão ter uma história linda de amor, eles vão entrar para a genealogia de Jesus. E eu quero dizer uma coisa, eu não sei da sua história, eu sei que com 9 anos, quando eu tomava um copo de café, de leite com Nescau e 2 pães, com o cabelo molhadinho, elas cantavam um hino que dizia: a paz do céu encheu meu coração. Quando elas tocavam no violão assim, a paz do céu encheu meu coração, todas as crianças ficavam sentadinhas olhando para elas. Eu não sei se porque eu tinha comido 2 pães, eu estava mais forte. Eu levantava e eu dançava no meio daquelas crianças, e eu dançava, eu dizia: a paz do céu encheu meu coração. Aí eu pulo, criança pula, e eu dizia: quando Jesus, aí eu já governei, eu já sabia a letra. Criança aprende fácil, você tem um espírito de criança, queira aprender. E eu disse assim, eu comecei a cantar: quando Jesus me deu a salvação. A professora disse assim: semana que vem você não pode faltar. Eu passava a semana toda esperando a minha caneca de leite com Nescau e pão, mas eu queria dançar, e eu tinha 9 anos. Pastora, por que você conta isso? Porque é o que está no meu espírito, é o que eu quero ser. Eu quero ser livre, e eu quero que você seja livre. Receba o perdão de Deus dos seus pecados, mas se perdoe também. Não se cobre tanto, não se culpe tanto. Ah, mas se eu tivesse feito, se tivesse, não fez. Agora é uma nova história. Quero te convidar, como Deus deu a Noemi e Ruth a chance de escrever uma nova história, porque elas encontraram um provedor. Nós temos um grande provedor, e o nosso provedor é o Espírito Santo. Homens e mulheres que me ouvem nesta noite, é o Senhor que te levanta, e é Ele que te impulsiona, é Ele que te leva, é o Espírito de Deus que te leva. Os adoradores venham para o altar, é o Espírito de Deus que nos leva, é o Espírito de Deus que governa a igreja, é o Espírito de Deus que freia. O Espírito de Deus, ele freia os ardis do inimigo, os ataques do inimigo na sua mente, no seu coração, pensamentos pequenos, pensamentos de destruição, pensamentos achando que você não vale nada, achando que para você é mais difícil. Não é que parece ser mais difícil, é difícil, mas você não está sozinho, você tem alguém cooperando com você. O Senhor está fazendo com que as coisas cooperem em nosso favor, e nesta noite nós vamos orar. Quero convidar você a se colocar de pé na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ai, como eu quero falar sobre, cantar um cântico que fala assim, olha, aleluia, a paz do céu. Vocês não precisam cantar, mas você pode cantar: foram noites, eu sobrevivi. Olha para quem está do seu lado, profeticamente, e diga assim: tenha bom ânimo, tenha coragem. Você está no culto do milagre. O Senhor vai diante de você. O Senhor é quem vai diante de você e te faz forte. Glória a Deus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência,
ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.